A nossa convidada de hoje é Patrícia Vanderlei. Esse sobrenome é muito forte. Ela veio de um ventre médico. Ela veio de uma árvore frondosa, uma árvore cujos frutos tem humildade, tem estudiosa. Como ela é estudiosa, ela é competente, mas ela é comprometida e envolvida no tratamento dos seus pacientes. E eu, como não sou nada boba, eu trouxe Patrícia aqui porque esse podcast ele foi muito além da visão, ele é além da visão. E eu tive mais de 1.000 seguidores que vêm nas redes sociais, que vem no Facebook, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Traga a filha da Celeste Vanderlei, do Ailton Vanderlei. Ela é realmente uma mulher esplêndida, linda, linda. Quando uma das nossas preocupações, por exemplo, o endócrino, gordo e feio, realmente ele não vende o que ele se propõe a fazer. Eu quero que você se apresente, meu amor. Ai, obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui e agradeço as palavras e elogios. Meu nome é Patrícia, eu sou médica endocrinologista. Eu fiz faculdade de medicina na Universidade Estadual do Amazonas. Posteriormente, eu fiz a residência de clínica médica e segui com a residência de endocrinologia pela Universidade Pontifícia Católica de São Paulo e depois também fiz a prova de título na especialidade da endocrinologia e metabologia, que é a área que eu atuo hoje em dia. Vocês viram? Lembram da Márcia Nakashima? Olha, a Márcia disse: traga a Patrícia, traga a Patrícia. E eu prometi e ela está aqui. Doutora Patrícia, o endocrinologista, ele é uma especialidade da medicina que, junto com o oftalmologista, eles são os responsáveis pela prevenção da cegueira, de uma das causas mais recidivas, uma das maiores causas de cegueira incurável. E a cada 1 minuto fica um cego por glaucoma, mas fica um cego por retinopatia diabética. O que hoje a senhora, como endocrinologista, pode dizer aos nossos pacientes diabéticos para prevenirem essa doença tão maldosa, Então, assim, silenciosa? e ela é silenciosa e a gente consegue prevenir, né? Na verdade, as complicações microvasculares, elas que são as retinopatias, as neuropatias diabéticas e a doença renal do diabético, elas são controláveis, mas não necessariamente preveníveis, porque elas podem acontecer. Mas o que a gente tem de recomendação? A partir do momento que o paciente tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, a cada ano a gente precisa fazer retinopatia diabética para a gente antever o problema. Então, quando você tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente já não sabe há quanto tempo essa doença vem se desenvolvendo. Então, nesse momento, você já pede o fundo de olho para poder fazer essa primeira avaliação e investigação. E, posteriormente, todo ano é importante que esse paciente faça o acompanhamento da retinopatia para a gente poder antever qualquer problema que venha a surgir. Doutora Patrícia, eu vou lhe fazer algumas perguntas que são os nossos seguidores mesmo que perguntam. Então, puxa, acho que se a gente trouxer a senhora 10 vezes aqui, vai ter 10 assuntos diferentes. E um dos assuntos é qual a indicação para o tratamento hormonal de crescimento de crianças. Toda criança pequenininha que a mãe acha que não cresce muito, toda criança pode tomar esse hormônio para ser um homão grande no futuro? Não, existem indicações formais para a gente poder fazer a reposição do GH. Então, a gente hoje em dia sabe que existe uma baixa estatura por deficiência do hormônio de crescimento. Esses pacientes com deficiência do hormônio de crescimento, eles, quando a gente coloca no gráfico, têm uma evolução incompatível com a estatura-alvo, né? Que aqui que é a estatura-alvo, é a altura do pai mais a altura da mãe, e a gente vai avaliar se é mais 13 ou menos 13, dependendo do menino ou da menina. E aí a gente consegue plotar essa criança no gráfico e avaliar, junto com o raio-x da idade óssea do osso, como é que está sendo esse desenvolvimento.
E aí, se a gente houver alguma suspeição, né, de deficiência do hormônio de crescimento, a gente prossegue com um protocolo, com testes de estímulos para a gente poder fazer esse diagnóstico e fazer a reposição. O que acontece hoje é que muitos pacientes com uma baixa estatura familiar, que aí é mais por conta da genética, eles querem fazer esse hormônio do crescimento. E não é todo mundo que tem indicação de fazer. Então, a gente precisa ser criterioso até para não sair fazendo GH para todo mundo. Então, é importante sempre fazer a avaliação do crescimento dessa criança, associado também ao raio-x de idade óssea, para a gente conseguir plotar ela no gráfico e ver se existe alguma indicação realmente formal de fazer. Como o médico pode fazer tudo, quando esse hormônio é feito de maneira não adequada, qual as consequências pode trazer para essa criança? Pronto, o GH, ele é um hormônio que não vai estar só relacionado ao crescimento da altura, ele pode estar relacionado ao crescimento de outras células também, pode fazer com que haja aí, caso a gente não tenha uma indicação formal, alguns efeitos colaterais relacionados a isso. Não tem uma coisa muito específica, assim, do uso do GH isolado, sabe? E, doutora, outra pergunta: como tratar o paciente com diabetes gestacional? O diabetes gestacional é uma coisa bem interessante. Então, quando você faz diagnóstico de diabetes gestacional, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou no primeiro trimestre, com a glicemia de jejum acima de 92, ou lá no terceiro trimestre, lá no 24ª, 28ª semana, quando a gente faz aquele teste de tolerância oral à glicose. Então, a gente pode fazer esse diagnóstico nesses dois momentos. O tratamento inicial é a mudança do estilo de vida. Então, a gente sempre, quando faz um diagnóstico, a gente tem aquele diagnóstico inicial, a gente tenta fazer a mudança do estilo de vida do paciente, com ajuste da alimentação, para ver se a gente vai conseguir ou não manter esse paciente só com a dieta. A partir do momento que a gente entende que não dá para ser mantido só a dieta, a gente começa a pensar num tratamento farmacológico. Esse tratamento farmacológico, normalmente, ele é com a insulina. Por quê? Porque a insulina ela é segura para a mãe e para o bebê, tá? Em alguns casos específicos, quando esse bebê está crescendo muito, ele é um bebê muito grande, ou a gente já passou uma quantidade muito alta de insulina, a gente pode associar a metformina, mas são casos muito específicos. Doutora, existem medicamentos naturais, caseiros, para tratamento de diabetes tipo 2, que a senhora tenha conhecimento de que é bom e que é eficaz? Eu sei que a senhora tem muitos pacientes e já está apta a responder essa pergunta. Olha, a gente pode até usar, por exemplo, eu vejo muito paciente usando água de berinjela para aumentar a quantidade de fibra e melhora a glicose, mas eles são adjuvantes. O que é adjuvantes? Eles podem participar do tratamento, mas eles não são o seu tratamento. Então, o tratamento ele vem principalmente da mudança do estilo de vida, com melhora do padrão alimentar, início da atividade física e associação de medicamento. E aí hoje em dia a gente tem várias opções de medicamentos para o diabetes. Graças a Deus, eu acho que com o avanço da ciência a gente consegue hoje dispor de inúmeras opções e junto com o paciente a gente consegue escolher aquela que é melhor para ele. Doutora, mudando assim um pouquinho, mas uma pergunta tão necessária que as pessoas estão me perguntando, né? A respeito do testosterona para o homem. Todo homem idoso, ele tem que usar? Não. Ou quais são as indicações? Porque dizem que todo idoso agora tem que tomar aí e que tem também um chip. Tem aí um monte de celebridades que a gente, por ética aqui, não vai citar, mas que estão colocando e fica tesão. Como é isso, hein? Os homens pergunta dela que a gente tem vergonha. Como é que eu digo, eu vou perguntar. Na verdade, assim, diferente da mulher, que toda mulher vai entrar na menopausa, nem todo homem ele vai ter uma diminuição tão importante da testosterona, tá? Então, eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, de 60 anos que têm testosteronas ótimas, de 600, 700, que a gente não tem indicação nenhuma de repor. O que acontece é que, ao longo da vida, por inúmeros motivos, às vezes pelo estilo de vida, às vezes por alguns tipos de comorbidades, esse paciente ele pode evoluir com uma deficiência da testosterona. E aí a gente tem que deixar muito claro que deficiência da testosterona, ela é num valor confirmatório menor que 200 e um valor que a gente fica em dúvida, que é um valor que a gente tem que investigar melhor, entre 200 e 400. Então, valores acima de 400, eles são normais. E aí, nesses casos, não existe uma indicação formal de repor. Outra coisa também que é importante falar é que a obesidade, ela
diminui a testosterona por si só. Então, a obesidade, a gente aumenta a gordura, né, nessa região, e na gordura a gente tem uma maior transformação da testosterona em estradiol, então a gente tem níveis mais baixos de testosterona, e a gente também diminui uma proteína que leva essa testosterona de um lado para o outro, que é a SHBG, então quando a gente dosa a testosterona, ela parece que está mais baixa mesmo. E às vezes só com o tratamento da obesidade a gente já consegue elevar esses níveis de testosterona. Então, assim, para responder de uma maneira geral, não é todo mundo, não é todo homem que precisa fazer reposição de testosterona, mas é interessante que haja uma avaliação em conjunto com o seu endocrinologista ou urologista. E a reposição hormonal da testosterona, ela pode ser feita de via transdérmica, né, na forma de gel ou injetável. E aí existem os injetáveis de curta duração e os injetáveis de longa duração. Os implantes hormonais, eu acredito que seja uma via futura. Nos Estados Unidos a gente já tem o Testopel, que é um implante que eles fazem lá, mas no Brasil a gente não tem aprovado pela Anvisa nenhum implante ainda. Então os implantes que são comercializados aqui, eles são feitos por empresas e essas empresas vendem um produto, mas isso não é aprovado pela Anvisa. Por isso eu, Patrícia, eu não indico a reposição por essa via nesse momento. Doutora Patrícia, a pergunta: eu sou obesa, eu sou obeso. Obesidade tem jeito? Tem. Eu acho que hoje em dia a gente está na era do tratamento da obesidade. Isso é muito legal. Antigamente, a obesidade ela não era vista como doença, né? Então, muita gente achava que aquela pessoa que tem falta de vontade, que não tem um objetivo mais específico, que desiste muito fácil, as pessoas eram muito julgadas. Hoje, com os estudos, a gente sabe que a obesidade é uma doença e a gente tem mudanças realmente fisiológicas. Então, o paciente obeso, ele tem mudança no mecanismo de fome e saciedade. Ele tem mais fome, ele fica saciado com mais dificuldade. Então, a gente precisa entrar com medicamentos para poder auxiliar isso. Só que até então, a gente tínhamos tratamentos para obesidade, mas não eram tratamentos tão interessantes quanto os que a gente tem hoje. Então, com o advento dessas novas classes medicamentosas, os análogos de GLP-1, que todo mundo já conhece, né? O Ozempic, o Wegovy, agora o Mounjaro, a retratutida que está em estudo de fase 3, a gente começou a observar que realmente a gente encontrou um medicamento que veio para somar na vida desses pacientes e que auxiliam eles na perda de peso. Lembrando, claro, que tem que mudar o estilo de vida. Então, não adianta entrar só com a medicação. É preciso que a gente associe a medicação à mudança do comportamento. Todo mundo pode prescrever essas medicações. Quando eu digo o mundo, não é o mundo. Quando eu digo o mundo, é outros profissionais que não o médico. Quem pode, além do médico, mesmo que não seja endócrino, foi médico, pode. Fora o médico, fora o ato médico da prescrição. Qualquer profissional, ou você pode usar indiscriminadamente, todo mundo pode usar, porque dizem que eles não têm nenhuma consequência. Então, uma pergunta bem caboclo: todo gordo pode usar o Mounjaro e comprar direto nas farmácias? Como é que é o Mounjaro manipulado? Como é que fica essa segurança do paciente? Explica pra gente, que é a pergunta que pode ter 10 podcasts que querem saber. Todo paciente com obesidade, ele tem direito à medicação, né? Então, paciente com obesidade, a gente precisa avaliar e a gente precisa tratar. E nada de ficar em inércia terapêutica. O que é inércia terapêutica? É você ficar esperando que só com a mudança do estilo de vida e atividade física ele vai conseguir obter uma boa resposta, tá? Então, eu vou lhe dar um exemplo de um estudo. Tem um estudo que chama Step 1, que foi um estudo com o Wegovy, que é um dos medicamentos para emagrecimento, e comparou ele com o placebo, que foi a mudança do estilo de vida. O placebo, que foi a atividade física e a dieta, perdeu 2,4% do peso. Os pacientes com Wegovy em 2,4 perderam 17% do peso. Então, a diferença ela é muito grande. O Mounjaro, ele é uma outra opção terapêutica que a gente pode fazer também e que vem com uma proposta de perda de peso ainda maior. Mas é importante que você faça esse acompanhamento médico em conjunto, porque são medicações, e mesmo sendo medicações muito boas, elas têm efeito colateral. Então, você precisa entender sobre progressão de dose medicamentosa, você precisa entender que é um tratamento crônico, você não pode, numa clínica, aplicar uma dose e tchau, acabou, né? Eu brinco que ninguém vai ser tratado para pressão e tomar um mês o remédio da pressão e falar, não, gente, agora tomei meu remédio da pressão, deixa eu ir embora, não quero mais tomar. Não é assim. E a obesidade as pessoas querem tratar como se fosse uma coisa momentânea.
E o terceiro é que a gente tem efeitos colaterais embutidos que precisam ser manejados. Então, se o paciente tem náusea, eu preciso manejar. Se o paciente tem constipação, eu preciso manejar. Eu preciso estar do lado desse paciente para que a gente consiga trazer para ele uma tranquilidade de entender que ele está sendo tratado de maneira adequada, mas que, como ele usa o medicamento, ele pode ter alguns efeitos colaterais que a gente vai, ao longo desse período de tratamento, melhorando. Em relação à questão de não médicos prescreverem, eu particularmente não concordo. Eu acho que precisa ser um ato médico, porque ele precisa ser supervisionado. E em relação aos manipulados, a gente está tendo um problema muito sério. A medicação, o Mounjaro, ainda não perdeu patente. O que é patente? A matéria-prima da medicação, o IFA, é da Lilly, que é a empresa que investiu o dinheiro para fazer o estudo para a gente conseguir utilizar essa medicação. Então, da onde essa matéria-prima está saindo para que sejam feitos os manipulados? Né? Existem algumas hipóteses que essa matéria-prima vem de Bangladesh, que vem da China, e a partir daí eles fazem essas manipulações. Só que essas manipulações a gente também não sabe como são feitas, porque a molécula é uma molécula muito delicada. Então, como é feita essa manipulação? Em qual laboratório é feita essa manipulação? Como é transportado essa medicação? E como está sendo feito esse armazenamento de uma maneira geral. Então, a preocupação que fica é, o que a gente está aplicando? Eu não tenho como dizer isso para o meu paciente. Quando ele compra da Lilly, que é a empresa que realmente detém a patente, eu tenho certeza que ali dentro é a tisepatida. Na dose de 5 é o 5, na dose de 10 é o 10. Então, eu posso garantir para o paciente que ali dentro tem a medicação que eu estou prescrevendo. Quando é um manipulado, eu já não tenho como dar essa garantia para o paciente. Doutora, como é que é o nome do laboratório que é quem patenteou? É a Lilly. A Lilly. Eu não trouxe as canetas, se eu soubesse eu tinha trago para mostrar. Não, mas depois, uma hora, a gente vai mostrar, nem que eu vá lá, faça. Mas isso é muito importante, você ter a certeza do que você está aplicando. Com certeza. Doutora Patrícia, existe, eu quero que a senhora diga o nome de 3 patologias, as mais procuradas, que necessariamente eu acho que o paciente ele precisa ir com o endocrinologista. Eu sei que todo médico trata tudo, mas quais são as patologias mais procuradas hoje pelo endocrinologista e que mesmo hoje tendo vários aí na cidade, mas que precisava ter esse olhar diferenciado pelo especialista da área? Em relação ao endocrinologista, eu acredito que o diabetes é o nosso carro-chefe, né? Então, a doença diabetes é uma doença que é mais de cunho do endocrinologista, porque a gente consegue olhar ele de uma maneira mais holística, digamos assim, né? A gente olha ele como um todo. Pacientes com alterações tiroidianas, tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo, são muito relacionadas ao endocrinologista também. E aí eu abro um adendo para a terapia de reposição hormonal da menopausa, que o ginecologista também faz, mas eu acho bem bacana também o endocrinologista fazer, porque a gente já trata esse paciente como um todo, no sentido de que a gente consegue fazer a terapia de reposição hormonal da menopausa e a gente sabe hoje que a obesidade está muito associada à piora dos sintomas da menopausa. Então, às vezes a gente consegue tanto fazer a reposição hormonal de maneira adequada, quanto tratar o paciente com obesidade para gerar um processo de emagrecimento e melhorar os sintomas também. Então, a gente começa a avaliar ele como um todo nesse sentido, é bem bacana. Gente, fica aí a dica. Doutora Patrícia, uma dica pública, de utilidade pública. Quantos endocrinologistas hoje estão disponíveis e onde as pessoas menos favorecidas podem procurar esse profissional? Eu gostei muito, uma das pessoas que foi muito, até hoje eu recebo, e eu digo assim o mundo porque eu recebi de vários países, inclusive de famílias militares que estão fora, na Europa. Muita gente teve acesso ao podcast da doutora Celeste e foi emocionante, teve choros, teve velas, teve muitas emoções, porque a doutora Celeste é uma das pediatras da geração do Dr. Rômulo que mais preservou a visão das crianças. Como ela tem respeito quando ela sente algum sintoma.
ela manda. E quantas patologias, inclusive o ROP, o primeiro trabalho com o doutor Ricardo Mendes, um retinólogo assim, que todo mundo tem maior respeito, que ele é estudiosinho como a senhora, muito dedicado, e ele fez vários trabalhos com ela, né? E então, assim, eu vejo que a população menos favorecida e como o serviço público não divulga muito, a gente, às vezes, eu vi esses dias uma publicação que, por ética, não vou dizer aqui, que a gente sabe que aquilo não é verdade, porque a gente conhece, são 40 anos e a gente conhece a evolução. Acabei de bater um papo legal com anestesista sobre a evolução da anestesia na oftalmologia. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez assim é de utilidade pública. Aonde uma pessoa carente pode procurar um endocrinologista, já que a gente pega um monte de pacientes idosos descompensados, tomando só um remédio para diabetes, com 400, 500, querendo operar catarata, querendo operar glaucoma. Esse paciente denuncia que ninguém quer operar, mas a gente não tem condição de operar um paciente totalmente descompensado. Fora os clínicos que ajudam nas UBS, como que esse paciente chega até um endocrinologista e se tem a quantidade suficiente na rede pública? Não, acho que a gente não tem a quantidade de médicos endocrinologistas suficientes ainda no estado, né? Se a gente for parar para pensar, nós somos menos que 10 com o título de especialista, né? Então, imagina, menos de 10 para todo o estado é uma quantidade ainda muito pequena de endocrinologistas com o título de especialista. Então, o diabetes, ele é uma doença que hoje em dia o médico do posto de saúde, ele tem a capacidade de manejar, mas os pacientes que têm a necessidade de uso de insulina, o ideal é que eles sejam encaminhados para o serviço terciário, que são onde ele vai, que é onde ele, na verdade, vai conseguir o acompanhamento com o endocrinologista. Hoje, no estado, o hospital que dispõe de um ambulatório de endocrinologia é o Coronel Mota. E aí, para o Coronel Mota, vão esses pacientes que têm essas glicoses mais alteradas, que realmente a gente precisa fazer um manejo maior, que já tem complicação microvascular e complicações macrovasculares, como infarto ou AVC prévio. Então, esses pacientes são redirecionados ao serviço terciário, que é onde a gente atende. Esse serviço terciário inclui o centro de especialização, que é o Coronel Mota? Inclui. Para diabetes, para endocrinologia de maneira geral, vem o Coronel Mota, né? Então, a gente vai separando assim, para pediatria tem o Santo Antônio, para endócrino adulto tem o Coronel Mota, e para o diabetes gestacional tem o Centro de Referência da Mulher. Doutora Patrícia, agora eu quero que a senhora diga quanto tempo demora. Olha, eu coloquei ela agora de mini saia justa. Tem assim, eu tenho uma relação de 20 pessoas do grupo de mulheres que eu dou palestra, num monte de lugares, que querem consulta com a doutora Patrícia Vanderlei. Como é o canal? Quanto tempo demora? Porque elas dizem para mim que é 2 meses, 3 meses. Eu digo, olha, eu vou perguntar dela, como é que faz para conseguir uma consulta com a senhora? É porque assim, aquela, né? Vou já me explicar. Ela agora ficou nervosa porque ela ficou de saia justa. Tem muita gente querendo e eu quero que a senhora diga como é que faz. Então, assim, eu atendo de maneira maior geral lá no meu consultório privado. Realmente a gente está com uma demanda um pouquinho maior, a gente está com agora agendamento para dezembro. Por quê? Porque são consultas longas. Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que uma das coisas que eu queria muito fazer quando eu voltei para cá é fazer uma consulta em que eu me sentisse confortável, também de dar esse apoio integral para o paciente. Então, eu sento ali com ele, a gente vai entender um pouco sobre a história dele. Eu brinco que eu vou saber da forma como ele acorda até a forma que ele dorme. Então, ele me conta toda a rotina dele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele come. Então, a gente não olha só para a parte medicamentosa, a gente olha para o paciente como um todo. E aí, a consulta, ela demora 1 hora e 10, pelo menos. Então, por isso, a gente acaba tendo uma demanda um pouquinho maior meu de espera. bem. Gente, ficou aí a dica. Eu vou pedir o telefone da clínica, porque a dona Edila é bem informada. Olha, vou fazer uma outra divulgação, não é propaganda, informação. Gente, ela é a endocrinologista de um paciente. Olha, esse paciente tem 67 anos, nunca foi no médico.
mas ela colocou ele no caminho bem certinho, esse velhinho. Ele acorda todo dia, ele chova pedra ou canivete, ele vai lá, faz os exercíciozinhos dele, e ele tá magro, mitidinho. Eu digo, é a Patrícia, e ninguém acredita. Gente, doutora Patrícia, nós gostaríamos de ter 2, 3, 4, 5, e realmente eu quero lhe dizer que a senhora é um fruto que caiu, eu digo, pertinho da árvore. Eu estou tendo a honra de entrevistar esses roraimenses de famílias tradicionais que vêm com médicos que são exemplos, porque Celeste é pioneira em tantos trabalhos belíssimos dentro desse estado e continua lá no Ministério Público de Contas, é quando a gente chama, e até hoje eu vou contar uma coisa para a senhora. Tem uns pacientinhos que ela e Dr. Rômulo atendiam 0800, e esses pacientinhos, muitos já foram, mas acho que tem uns 2 ainda que ficou com um cartãozinho de vale até o final da vida que ela e ele atende. Sua mãe é orgulho. Eu gosto de, assim, de falar que a mamãe, ela é aquele tipo de médica que hoje em dia não existe mais. Eu sinto que ela fazia aquela medicina por amor e por vocação, assim. Não sei como explicar isso, mas ela é aquela pessoa que se doa, né? Então, hoje em dia, se tu perguntar o que ela é, eu acho que ela é médica, além de tudo. Eu, por exemplo, eu sou a Patrícia e eu sou médica, né? Eu sou endocrinologista. Não, ela é médica, sabe? Médica. Então, ela tem eu acho que ela tem esse retorno também dos pacientes de muito amor, de muito carinho, de muito acolhimento, porque ela se doou muito para a profissão dela ao longo da vida. Então, acho que eu não tenho, assim, uma fonte de inspiração melhor do que a minha mãe, que é aquela pessoa que eu convivo e admiro todos os dias. Eu acho que, para além do excelente profissional que ela é uma excelente médica, de alguma maneira. Olha, eu digo que quando você vê uma boa filha, ela vai ser uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa profissional. E você é tudo isso. Então, esse maridão aí que está ensaiando casar, ele está ganhando uma menina de ouro, tá? Obrigada. Mas eu quero lhe dizer uma outra coisa. A sua mãe, ela ensinou você por veredas planas. É por isso que você está tendo esse sucesso. Mas responda para mim que o povo quer saber. Querem fazer consulta com a senhora. Depois disso, eu quero que a senhora deixe a sua mensagem de prevenção, não só a cegueira, mas de prevenção, de qualidade de vida, de prevenção pela vida. Então, eu acho que a gente está numa era em que cada vez mais a gente tem olhado para nós mesmos, né? E entendido que, para além do trabalho, é preciso que você esteja bem para você conseguir efetuar todas as suas atividades do dia a dia. Então, eu brinco que o endocrinologista, ele é um clínico plus, porque a gente olha o paciente como um todo e a gente faz com que esse paciente consiga se colocar como prioridade e exercer o que eu chamo de egoísmo saudável, que é você entender que você precisa estar bem para você estar bem para o outro. E cuidar da saúde, ele é o primeiro passo para que a gente comece a fazer essa mudança na jornada. Então, tentar sempre se antever aos problemas e fazer essa mudança do estilo de vida antes que a doença apareça. E uma vez que você desenvolva a doença por características genéticas, porque muita gente tem uma história familiar muito importante que mesmo com a mudança do estilo de vida, ainda assim não consegue evitar a doença. Que a gente entenda que existe um caminho, existe um tratamento e que você pode ter uma vida feliz, né? Com o ajuste de medicações e o acompanhamento médico adequado. Deu o endereço da senhora e o número do telefone da clínica. Hoje a gente está trabalhando no Espaço Roraima, para quem gosta de sorvete, é ali pertinho do Santo Gelato, ali eu acho que é ali do São Pedro, né? E o telefone de contato é 959-9123-9640. Gente, continuem nos seguindo. Nós traremos muito mais informações sobre qualidade de vida, sobre a visão. Nós traremos muito mais informação sobre tudo que você precisa saber para ficar bem e para poder fazer o seu trabalho bem. Eu preciso estar bem para poder ajudar o outro. Continua aí. Clica aí, vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Facebook, acompanha nossas redes sociais, porque nós estamos indo muito além da visão.